Assim, as crianças podem acompanhar o presbítero Marcos. As crianças podem acompanhá-lo, a mensagem será pregada também a elas lá no salão social. E nós que permaneceremos aqui, abramos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Faremos a leitura do capítulo 1, verso 1, que é a saudação da carta, mas a exposição desta noite será uma exposição na epístola inteira. O objetivo desta noite é que nós compreendamos qual é a grande ideia e a grande mensagem da carta aos Tessalonicenses como um todo. Então este sermão servirá de introdução a esta nova série, que será a exposição da carta inteira aos Tessalonicenses. Então, leremos o capítulo 1, verso 1, saudação da carta, mas a exposição será da epístola inteira. Então, deixa a sua Bíblia aberta, passaremos por alguns textos com o objetivo de encontrar a mensagem de Deus nesta carta como um todo. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Amém. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, nesta noite desejamos ouvir a Tua voz. Senhor, sabemos que a Tua palavra fala, sabemos que Tu falas quando a Tua palavra é pregada com fidelidade. Por isso ajuda o Teu servo numa exposição fiel da mensagem aos Tessalonicenses e dá-nos um coração disposto a ouvir e crer. Um coração disposto a ouvir e obedecer. Pedimos isso humildemente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de começar este sermão com uma pergunta. Você sabe qual é o lugar do Brasil onde o sol nasce primeiro? Lugar onde o sol nasce primeiro. Se tivermos algum paraibano entre nós, a resposta vai ser na hora. João Pessoa, Paraíba, Ponta dos Seixas, é lá. Lá é o lugar onde a gente vê o sol pela primeira vez. Não tem lugar na América onde o sol nasça primeiro. A cidade de João Pessoa faz uma baita propaganda disso. Mas eu tenho uma má notícia. Não é verdade. Não é verdade que o sol nasce primeiro em João Pessoa. Antes que alguém tente me bater por causa disso, deixa eu explicar. A gente costuma esquecer que o Brasil tem ilhas. A gente costuma esquecer quem está longe, né? A gente costuma esquecer que o Brasil tem a ilha de Florianópolis, a Ilha Bela, aqui no litoral norte, o arquipélago de Cairus, o arquipélago de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, e uma outra ilha, uma ilha bem longe daqui, que se chama Ilha da Trindade. Ela fica pertinho da outra ilha, que é a ilha de Martim Vaz. É uma ilha vulcânica que fica na costa do estado do Espírito Santo. Essa ilha, tem gente morando nessa ilha. Tem gente morando nessa ilha. É o ponto habitado mais remoto do Brasil. Ela faz parte do município de Vitória. Provavelmente, por causa disso, o município de Vitória deve ser o maior município do mundo, porque a ilha fica a 1.200 quilômetros da costa de Vitória. Para você ter uma noção que são 1.200 quilômetros, uma distância em linha reta daqui até a fronteira com o Uruguai. Essa é a distância de Vitória até a Ilha da Trindade. Lá, em alguns dias do ano, é o primeiro ponto onde o sol é visto nas Américas. 1.200 quilômetros também é a distância de ida e volta de Tessalônica até Corinto. Paulo estava em Corinto, longe dos Tessalonicenses, mas ele não havia se esquecido daquela igreja. Aquela igreja estava sofrendo grande pressão da cultura. Eles haviam crido no Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles haviam crido no Evangelho e na mensagem da salvação. Haviam abandonado os cultos pagãos para servir ao Deus triuno. Eles se converteram do paganismo ao trinitarianismo. Eles eram a Ilha da Trindade, no meio de um Atlântico pagão.
E para demonstrar todo o seu cuidado e amor pastoral, Paulo envia uma epístola a esses amados irmãos. Como escrito apostólico inspirado, é uma mensagem do próprio Deus. E essa mensagem do próprio Deus é dirigida àquela igreja recém-formada e também a nós. Hoje faremos um voo panorâmico sobre a Ilha da Trindade, no meio do Atlântico pagão. Nas próximas mensagens, permitindo Deus, pousaremos a nossa aeronave e exploraremos mais de perto alguns dos seus encantos e tesouros. Mas para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o contexto desta carta. Nós precisamos entender quem a escreveu, quando a escreveu, como a escreveu, por que a escreveu. Então, para isso, nós usaremos alguns recursos que estão lá em Atos, do capítulo 15 ao capítulo 18, que retrata a segunda viagem missionária de Paulo, e algumas descobertas também na área da história e da arqueologia que nos ajudarão a entender um pouquinho do contexto de Tessalônica. Vamos começar desenhando o nosso mapa para a gente enxergar o que é que está acontecendo aqui. Ok? Comecemos por aqui. Esta região aqui, à sua direita, é a região da Anatólia. É onde fica hoje em dia o país da Turquia. Esta região da Anatólia é onde se encontra a cidade chamada Antioquia. Antioquia, lá na ponta da Anatólia, Antioquia da Síria, uma das sub-regiões da Anatólia, é de onde os apóstolos partem. Na sua segunda viagem missionária, Paulo sai com Silas de Antioquia, passa pela Cilícia, parte sul da Anatólia, sobe pela Galácia, passa lá em Listra e Derbe, lá onde ele conhece Timóteo, já pega Timóteo para ir junto nessa segunda viagem missionária. Passando pela Galácia, o texto bíblico fala uma coisa maravilhosa. Eles queriam entrar para a Ásia, para esta parte da Anatólia, a parte mais ao ocidente. Mas o Espírito Santo os impediu. Não me pergunte como, não sei. Mas o Espírito Santo os impediu de vir para a Ásia. Então, eles tentaram ir para a Bitínia, a parte mais ao norte da Anatólia. E novamente o Espírito de Jesus os impediu. Novamente, não me pergunte como. Para onde iremos então, Paulo? Iremos para onde dá. Começar a contornar por cima a Ásia até chegar a uma cidade chamada Troade, que nós estamos no final da Anatólia. Estamos à beira do Mar Egeu, que separa a Anatólia desta outra porção de terra, que hoje em dia é o país da Grécia. Então estamos no mar que separa Turquia e Grécia. Naquela época, a Grécia era dividida em duas regiões. A região mais ao norte é chamada de Macedônia, e a região mais ao sul era chamada de Acaia. São esses os dois nomes que nós encontraremos na Escritura Sagrada. Partindo então de Troade, atravessaram o Mar Egeu e chegaram do outro lado, na Macedônia. E lá na Macedônia, eles chegaram então à principal cidade, que era Tessalônica. Tessalônica era uma cidade grande, muito importante. Pensa na capital da Macedônia. Os poetas diziam que ela era a mãe de toda a Macedônia. Era uma cidade que era sede da administração provincial do Senado Romano, tinha o status de cidade livre, e era um formigueiro de templos de deuses pagãos. Tinha de tudo lá. Mais de 25 deidades eram adoradas naquela cidade. Tinha até deuses egípcios lá no meio. De fato, era o local de culto de deuses egípcios maior fora do Egito. Os principais cultos de Dionísio e dos Cabiros envolviam sexualidade explícita e eram centrados em símbolos de membros masculinos. O ponto alto do culto era quando entrava um formato de um membro masculino no meio do templo. Daquela cidade era possível enxergar o Monte Olimpo. O Monte Olimpo ficava lá pertinho, eles conseguiam vê-lo de lá. E é nessa cidade desafiadora que a comitiva missionária entrou. Como de costume, Paulo foi aos judeus primeiro, pregou por 3 sábados lá, e o escrito sagrado diz que apenas alguns judeus creram. No entanto, quanto a gentios, a descrição é que muitas distintas mulheres e uma numerosa multidão de gregos piedosos se juntaram a Paulo e Silas. Disso a gente entende que a igreja, os Tessalonicenses, era uma igreja majoritariamente gentílica. Poucos judeus, a maioria gentios. Por isso que Paulo os escreve na carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, verso 9, como aqueles que, deixando os ídolos, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro.
Enquanto isso, os judeus lá de Tessalônica, movidos de inveja, juntaram uns malandros, causaram um tumulto na cidade e denunciaram as autoridades. Preste atenção na denúncia que eles fizeram. Esses homens que andam por aí transtornando o mundo, chegaram aqui em Tessalônica. Eles estão indo contra o imperador, porque estão proclamando outro rei de nome Jesus. Por que isso é relevante naquela cidade? Porque era a maior cidade da Macedônia. Lá, no status para adquirir o status de cidade livre e mantê-lo, ela tinha um culto muito forte ao imperador e aos governantes. Então imagine o que essa denúncia significava para uma cidade cuja vida social, política e econômica girava em torno de todas essas atividades de culto. A acusação era grave e as autoridades se alarmaram e resolveram tentar tirar estes homens da sua cidade. Mas antes disso, os irmãos de Tessalônica se adiantaram e enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, descendo um pouquinho de Tessalônica, chegamos a Bereia, lá onde os bereanos são descritos como judeus que eram mais nobres que os judeus de Tessalônica, porque os judeus de Tessalônica perseguiram Paulo, enquanto os judeus de Bereia verificavam nas escrituras aquilo que era pregado para ver se era assim mesmo. Daí que a gente tira o título de bereanos, aqueles que vão ver na escritura se a pregação é realmente fiel. De lá, Paulo desceu para a Acaia, a região sul da Macedônia, onde ficam Atenas, ficam Atenas e Corinto. E chegando a Corinto, ele já havia deixado Timóteo e Silas na Macedônia, para que eles continuassem visitando aquelas igrejas e fortalecendo aqueles irmãos. Paulo conta sobre isso no 3º capítulo da sua epístola aos Tessalonicenses, de como Timóteo ficou lá, porque eles amavam muito aquela igreja. O trabalho apostólico corria perigo de se tornar inútil. Essas são as palavras do próprio apóstolo Paulo. No capítulo 2 da carta, verso 14, ele diz como a igreja dos Tessalonicenses estava sofrendo sob os seus patrícios as mesmas coisas que a igreja lá em Jerusalém havia sofrido debaixo dos judeus. O que a igreja em Jerusalém havia sofrido debaixo dos judeus? Lembra de Estevão? Perseguição até a morte. A perseguição era real, a pressão social era enorme. Aquela igreja em Tessalônica estava sofrendo os ataques do Atlântico pagão ao seu redor, tentando sobreviver como uma ilha da Trindade, uma ilha de Deus o Pai, adorando o Filho por meio do Espírito Santo. Transporte-se àquela época, vamos sentir na pele o que é que está acontecendo. Imagine que você é morador de uma cidade onde tudo, a economia, a sociedade, a política gira em torno de ser um adorador fiel num templo pagão. A sua família faz, os seus amigos fazem, todo mundo faz, todo mundo faz. De repente, você ouve falar do Deus vivo e verdadeiro, e de como Ele trouxe graça e misericórdia por meio do seu Filho, Cristo Jesus, morto, mas ressurreto ao 3º dia. Jesus é aquele que venceu a morte e conquistou a salvação. Você crê? É verdade, Senhor. Tu és o único Deus. Não há outro além de Ti, Senhor. Eu creio. Não há ídolo, não há Deus, não há personagem mítica que se compare ao Salvador. Você se entrega completamente à adoração desse único Deus num momento sublime de contrição, num momento sublime de arrependimento, no momento sublime de fé. Tudo é alegria naquele dia de domingo. No entanto, chega a segunda-feira. E na segunda-feira, você volta à sua convivência familiar e à sua convivência social. Seus amigos, então, lhe convidam a fazer o que todo mundo faz. Vamos ao templo de Dionísio cultuá-lo por meio de bebedeiras e orgias. Bora lá, vamos. A gente sempre vai. Você sempre foi com a gente. Você sempre puxava o bonde. Você diz, muito obrigado, hoje eu não irei. Eles estranham. Você sempre foi um grande entusiasta de Dionísio, você sempre gostou daquelas adorações. Então eles insistem. Como assim? Vai perder a festa? Ei, eu soube que tal pessoa vai também. Vamos lá, você vai se divertir, você vai gostar.
você vai dar uma relaxada. Você responde, isso não é mais vida para mim, mas eles insistem, cara, deixa de ser careta, todo mundo faz. Todo mundo faz. Você vai ser o único a ficar de fora? E aí você resolve se abrir e falar o que realmente está acontecendo. Acontece que eu ouvi a mensagem de Jesus Cristo. Eu encontrei o único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e eu servirei somente a Ele. Seus amigos agora ficam assustados. Agora o caldo entornou. E agora eles começam a agarrar você pelos ombros e dizer, você ficou maluco? Olha lá, está vendo? É o Monte Olimpo. Você quer atrair a ira dos deuses sobre nós? Você quer atrair a ira de Zeus? A ira de Dionísio? A ira dos cabiros contra essa cidade? Você quer que um raio caia de lá e mate a todos nós? Quer atrair a fúria deles? Eu é que não vou ficar perto de você para atrair essa desgraça para a minha vida. Você que morra sozinho. No dia seguinte, seu pai convoca toda a casa. Vai se arrumar. Está na hora de irmos ao culto ao governador. Temeroso, você fala baixinho, hoje eu não vou. Como não vai? Pare de me desafiar, arrume-se logo e vamos que a gente já está atrasado. Pai, eu conheci o Deus verdadeiro. Eu conheci o único Deus e Ele exige adoração exclusiva. Eu não posso mais ir ao culto ao governador, porque isso é mal diante desse único Deus. O som estridente do tapa chama a atenção de toda a casa. Silêncio na casa. E ouve-se: traidor! Você enlouqueceu? Quer trazer maldição à sua cidade? Quer trazer desonra à sua família? Com que cara que eu vou entrar naquele templo sem o meu filho? A mãe está chorando na sala. E o irmão mais novo entra e pergunta, o que está acontecendo, mamãe? Seu irmão virou um daqueles ateus. Ateus. Essa era a grande descrição dos cristãos em Tessalônica e no mundo grego, porque eles adoravam um Deus que é invisível. Um Deus que não é adorado por meio de imagens. Um Deus que não é cultuado por meio de figuras. A conversão dos tessalonicenses envolveu uma quebra radical com o quadro religioso e social da sua cultura. Eles estavam envolvidos em uma guerra cultural que certamente jamais haviam imaginado passar. Eles nunca haviam conhecido uma religião nem parecida com a religião cristã. Porque a pregação cristã fala de uma fé que é única. A fé em um único Deus, exclusivo, vivo e verdadeiro, que não compartilha a sua glória com ninguém. Fé num Deus que tem um eterno Filho, encarnado, morto e ressurreto para a salvação de seu povo. Fé em um Deus que habita no coração daquele que crê na pessoa de seu Espírito Santo. A pregação cristã fala de uma fé única e de um amor único. Um amor que é modelado no amor do Filho Jesus Cristo, que é direcionado a Deus e, por consequência, ao próximo, de tal maneira que a vida moral do indivíduo é completamente transformada e torna-se diferenciada da cultura da sua época. A pregação cristã fala de uma fé única, de um amor único e de uma esperança única, singular. A esperança de que o Filho que foi elevado aos céus e que está à direita do Pai voltará. E voltará para julgar vivos e mortos. Fé, amor e esperança. Esse é o grande conteúdo da pregação cristã e esse é o grande conteúdo da pregação de Paulo aos Tessalonicenses. Esse é o grande conteúdo da carta. Se você gosta de grifar sua Bíblia, grife o primeiro versículo, que é o versículo chave para você entender a mensagem aos Tessalonicenses, que é o versículo 3. Lendo a partir do 2.
Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 3. Ao longo da carta, Paulo reforçará cada um desses aspectos para encorajar aquela igreja e para fortalecer aquela igreja na sua guerra cultural contra os pagãos de Tessalônica, contra os seus patrícios e seus familiares. E são esses 3 aspectos que nós também enfatizaremos no nosso sobrevoo sobre a Ilha da Trindade, no meio do Atlântico pagão, para que recebamos igualmente da parte de Deus, o nosso Pai, encorajamento e fortalecimento para a nossa própria guerra cultural. Assim, irmãos, em primeiro lugar, eu desejo enfatizar a mensagem da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e Cristo, por meio dessa carta, deseja encorajar a Igreja Presbiteriana da Lapa a fortalecer a sua fé. Fortaleça a sua fé. Essa é a mensagem que permeia toda a carta, mas com maior ênfase do capítulo 1 ao capítulo 3. A ênfase dos capítulos 1 a 3 é a seguinte: há, na verdade, uma certificação de 2 coisas nessa grande ênfase. A primeira é que a mensagem pregada aos Tessalonicenses é fiel, confiável, verdadeira. E a segunda é que eles haviam recebido essa mensagem de maneira fiel e de maneira verdadeira. É isso que Paulo quer provar para eles do capítulo 1 ao capítulo 3. O que a gente pregou é verdade, e vocês creram de verdade. Olhemos para a primeira seção da carta, Ações de Graças, no capítulo 1, do verso 2 ao verso 10. Ali, Paulo fala como o evangelho foi pregado fielmente. Veja o verso 5. No verso 5, Paulo diz que essa mensagem chegou até eles não somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Essa pregação foi feita por amor a eles, no final do versículo. Por amor de vós nós pregamos esta mensagem. Paulo fala ainda de como eles receberam fielmente a mensagem. Nos versos 4 a 10, ele explica várias coisas. Ele mostra lá no verso 4 que eles haviam provado que eram eleitos de Deus. Como que eles provaram isso? Porque no verso 5, receberam essa palavra em plena convicção. E no verso 6, em meio a muita tribulação. De modo que dos versos 7 a 10, eles haviam mostrado que a sua fé era modelo para toda a Acaia. Todo mundo ouviu falar da fé dos Tessalonicenses. Todo mundo ouviu falar de como eles haviam abandonado os ídolos e engajado nessa guerra cultural, adorando somente a Deus. A mensagem era fiel e eles receberam essa mensagem fielmente. Lá no capítulo 2, Paulo vai reafirmar essas mesmas verdades. Na primeira sessão, do verso 1 ao verso 12, ele vai enfatizar de como essa mensagem era realmente verdadeira. Ele fala de como não foi fácil pregar o evangelho entre eles, porque eles foram maltratados e ultrajados, tanto em Filipos quanto em Tessalônica, em meio a muita luta, eles estavam lá pregando o evangelho. E dos versos 3 a 6, Paulo descreve tudo que o evangelho não é. O que o evangelho não é, de acordo com os versos 3 a 6? Ele não é engano, ele não é impureza, ele não prejudica, ele não é proclamado para agradar a homens, ele não é feito para bajular ninguém, ele não é feito para tirar dinheiro das pessoas, e ele não é feito para conseguir glória para si mesmo ou arrancar aplausos de multidões. Pelo contrário, porque os missionários não fizeram nenhuma dessas coisas. Eles agiram de forma irrepreensível, cheios de carinho. E aqui Paulo começa a usar uma linguagem familiar. Ele começa a dizer que eles foram como mãe que cuida de um recém-nascido, como pai que cuida de seus filhos, com todo o amor, pregando a mensagem fiel aos Tessalonicenses. A partir do verso 13, ele começa a fortalecer a sua fé, dizendo que eles receberam aquela mensagem fielmente. Eles a acolheram não como palavra de homens. Eles sabiam que não estavam ouvindo um homem apenas falar. Não é um homem que está falando aqui, é Deus que está falando. E eles acolheram como palavra de Deus, porque é isso que o evangelho é.
e ela estava operando neles de forma eficaz. Qual que era a prova disso? A prova disso é o verso 14. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus. A prova de que eles haviam recebido o evangelho com fidelidade é sofrimento. Sofrimento é a prova de que alguém recebeu o evangelho com fidelidade. Não é vitória, não é enriquecimento, não é vida fácil, não é mar de rosas. A prova de que você recebeu o evangelho com fidelidade é que você está padecendo. A semelhança da igreja em Jerusalém. A semelhança da igreja em Jerusalém. No capítulo 3, Paulo começa a descrever como ele foi consolado ao receber todas essas notícias de Timóteo. Como é que Paulo sabia essas coisas se ele estava lá em Corinto? Porque Timóteo chegou com essas boas notícias. E ele fala de como ele amava aquela igreja. E de como ele ficou feliz de saber da operosidade da fé dos Tessalonicenses. Só que o capítulo 3, no verso 13, termina com uma nota interessante. Perdão, o capítulo 3, no verso 10. Diz que Paulo orava dia e noite com o máximo empenho para ver os Tessalonicenses pessoalmente e reparar as deficiências da sua fé. Essa fé ainda não era completa. A fé dos Tessalonicenses ainda não estava completa. Veja, a igreja estava sofrendo, padecendo, isso era prova de como eles haviam recebido a mensagem fielmente, mas ainda havia algumas lacunas, ainda havia algum conhecimento que eles não haviam recebido, e Paulo desejava ir até lá para fortalecê-los. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e por meio desta carta, o próprio Espírito Santo que a inspirou falava aos Tessalonicenses, e por meio desta carta, o Espírito que a inspirou é o Espírito que habita em mim e que habita em você. É o Espírito que também fala a você. A mensagem que eles receberam era fiel. E a pregação fiel da palavra é Deus falando à sua igreja, é Cristo governando a sua igreja. Por isso que o ministério da palavra é o que guia todas as obras da Igreja Presbiteriana da Lapa. O ministério fiel da palavra é a única forma que Deus tem de governar a sua igreja. Deus está falando a nós neste momento, meus irmãos. É certo que a nossa cultura secularizada nos pressiona também dia e noite para que abandonemos a nossa fé. Nossa fé é ridicularizada. Você ouve pessoas todos os dias dizendo: rapaz, criação em 7 dias, serpente que fala, dilúvio, abriu o mar vermelho, 40 dias e 40 noites sem comer, jejum, sem beber, machado que levita. O que está acontecendo? Sua fé é ridícula. Como é que você pode acreditar em umas coisas assim? É uma infantilidade você acreditar que um profeta passou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Isso é historinha para criança, você é um adulto. Está na hora de você começar a acreditar em coisas de adulto. É isso que você vai ouvir da nossa cultura. Mal sabem essas pessoas que são, na verdade, obscurecidos de entendimento. Eles colocam-se em um pretenso palanque falando de um pretenso conhecimento científico. Onde está fundado esse conhecimento científico neutro dessas pessoas? Religião. De fato, a ciência moderna surgiu por causa do cristianismo, mais especificamente do cristianismo protestante. Grandes homens viram regularidade e constância na natureza, porque sabiam de um Deus que havia criado esta natureza e que havia revelado na Escritura Sagrada que ela era regular e constante. É isso que está em Gênesis 1. Os astros estão para marcar tempos e estações. É isso que está em Jeremias 33, a partir do verso 14. O Senhor tem uma aliança com o dia e com a noite. O Senhor tem uma aliança com as leis fixas dos céus. E essa aliança é uma ilustração da perenidade da sua aliança com o seu povo. Como nós aprendemos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical com o presbítero Mateus Solino. Deus tem uma aliança com o seu povo. E ela é eterna. Em Cristo Jesus, ela é eterna. Olhando para essas coisas e baseados nessas verdades, Copérnico, Galileu, Kepler, Newton revolucionaram o modo de fazer
ciência. Revolucionaram as leis da física e o estudo do movimento. E certamente deram muita dor de cabeça para muita gente que está aqui, né? Em nome dos professores de física, peço perdão a vocês por ter que ter estudado as leis do movimento, as 3 leis de Newton. Trouxe bastante dor de cabeça para a gente. Mas é interessante que eles fizeram isso porque eles entendiam o Deus que havia criado todas aquelas coisas. De fato, Isaac Newton tem uma frase célebre que é muito elucidativa para aquilo que a gente está falando aqui. Ele diz assim: a gravidade explica os movimentos dos planetas, mas ela não consegue explicar quem colocou os planetas em movimento. Deus governa todas as coisas e sabe tudo o que é e que pode ser feito. Fecha aspas. A ciência explica os comos, mas os porquês pertencem a Deus. A ciência explica, baseada em modelos matemáticos, como os planetas se movem, como a chuva cai, como o céu se torna azulado durante o dia, como o sol ilumina e aquece a Terra. Mas a verdade é que os planetas se movem porque Deus quer. A chuva cai porque Deus quer. O sol ilumina e aquece a terra porque Deus quer. E haverá um momento em que Deus não mais quererá. E essas coisas cessarão. A moderna ciência moderna, para usar um termo do pastor Francis Schaeffer, é uma ciência que está muito em voga nos nossos dias. Ela herda a regularidade e a constância da natureza encontradas na Escritura, mas rejeita o Deus da Escritura. Sim, a natureza é constante, a natureza é regular, as leis da natureza são, na melhor dos nossos conhecimentos, perenes, eternas. E com base nesses pressupostos, eles começam a erigir os seus ídolos. A natureza tornou-se um ídolo. A natureza tornou-se eterna e imutável. Mas só existe um, que é eterno e imutável. E é por isso que o profeta Abacuque pergunta no capítulo 2, pode o ídolo ensinar? E ele contrasta com o poder do eterno. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Qualquer ídolo mentirá para você, inclusive uma ciência que rejeita a Deus. Ela encontrará mentiras como conclusões de seus estudos, porque o ídolo mente. Só quem ensina é Deus, e por isso devemos nos calar diante dele, para aprender dele. Descanse, meu amado irmão. Deus em seu Espírito está confortando o nosso coração hoje. Rejeite as vozes das águas do Atlântico que desejam minar a sua fé com supostos dados científicos. Não que a ciência seja má, mas é porque não existe ciência sem Deus. A verdadeira ciência sempre é verdadeira e, portanto, não discorda da verdade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Não existe ciência sem Deus, não existe filosofia sem Deus, não existe conhecimento algum sem Deus. Deus ressuscitou o Cristo dentre os mortos? Se a resposta sua é não, então você não faz parte desta comunhão. Mas se a resposta sua é sim, então esse Deus que ressuscitou o Cristo dentre os mortos é o Deus que criou todas as coisas em 7 dias, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que fez o seu povo passar a pé descalço por ele, é o Deus que trouxe o dilúvio sobre toda a terra, e é o Deus que sustentará o seu coração que estava morto em delitos e pecados e foi trazido à vida até o dia final, quando Cristo vier em glória e toda a terra ver a glória deste Deus. Creia nisso, fortaleça a sua fé. Em primeiro lugar, Cristo, por meio dessa carta, encoraja a igreja da Lapa a fortalecer a sua fé. E em segundo lugar, encoraja a igreja da Lapa a fortalecer o seu amor. O segundo assunto primordial da carta, a partir do capítulo 4, é que com a nossa fé fortalecida, devemos fortalecer o nosso amor em santidade. Paulo traz exortações a respeito de como eles podem progredir no modo de viver e agradar a Deus, porque eles eram amados de Deus, como diz o capítulo 1, verso 4. Nessas exortações nós temos no capítulo 4, do verso 1 ao verso 8, ênfase a uma santidade nas relações sexuais,
E, do verso 9 ao verso 12, ênfase na prática do amor fraternal, do philos adelphos, do amor entre irmãos, como uma família de Deus, todos nós, como irmãos redimidos e adotados pelo Senhor. A mensagem do apóstolo Paulo é clara: fortaleçam o amor de vocês em Cristo Jesus. E a nossa cultura pagã tem muito a dizer sobre amor também. Você vai ouvir falar muito de amor da boca de diversos pensadores e filósofos e pessoas que estão em alta no TikTok e no Instagram e em outros lugares das mídias sociais. Todo mundo tem alguma coisa a falar sobre amor. E de fato, tem muita gente que nos acusa então, dizendo o seguinte: vocês que se dizem uma religião do amor não entendem nada sobre amor. Vocês se dizem seguidor de Jesus Cristo, que falava sobre amor, e vocês só praticam o ódio. E de fato existem muitos intentos culturais de tentar retratar Jesus Cristo como um mestre do amor ao lado de outros mestres do amor. Existem livros publicados sobre como Jesus era parecido com Siddhartha Gautama, com Buda, era parecido com Krishna e era parecido com Lao Tzu, um dos pregadores do taoísmo filosófico. Todos eles pregam a mesma coisa, o amor. O fim de todas as coisas é o amor, a verdade é o amor. O que importa é o amor. A religião separa, mas o amor une. No entanto, o que esses pagãos poderiam falar sobre amor sem conhecer aquele que é o amor? A religião cristã era muito perseguida no Império Romano porque ela tem uma característica que a distingue de todas as outras. Ela é exclusivista por natureza. A mensagem cristã é sempre exclusivista. Jesus Cristo não trouxe uma mensagem inclusivista de amor, pelo contrário, ele disse: eu sou, só eu sou. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Só Ele. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é à toa que Jesus diz aos seus discípulos em João 13, novo mandamento eu vos dou, que ameis uns aos outros. E aí você pode pensar, por que novo mandamento? Como assim, amar é novo mandamento? Está lá em Deuteronômio, para amar a Deus. Por que é novo mandamento? É novo mandamento porque o versículo continua, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O que é novo é que nós temos um modelo, um paradigma, alguém que define o que é amor. Façam como eu fiz, sejam como eu fui. Amem como eu amei. Essa é a mensagem de Cristo Jesus. Então, nós não nos espelhamos no amor pagão deste mundo pagão que tolera a mentira e passa pano para os seus ídolos. Nós não nos espelhamos no amor pagão deste mundo pagão que chama o errado de certo e o certo de errado para não ferir sentimentos. Nós não nos espelhamos no amor pagão deste mundo pagão que ama quem convém, mas odeia quem discorda deles. Nós não nos espelhamos no amor pagão deste mundo pagão que coloca coisas acima de pessoas e tudo acima de Deus. Nós amamos como Jesus amou, sacrificialmente. Sacrificialmente. A Deus em primeiro lugar e nossos irmãos como consequência. Em primeiro lugar, fortaleça a sua fé. Em segundo lugar, fortaleça seu amor. E em terceiro lugar, fortaleça a sua esperança. Os Tessalonicenses tinham uma esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Vimos isso lá no capítulo 1, verso 3. Mas no final do capítulo 4, a gente percebe que alguns da igreja estavam esmorecendo. Do verso 13 até o verso 18, alguns estavam começando a se entristecer por causa das mortes que estavam acontecendo na igreja. Não sabemos por que essas mortes estavam acontecendo. Talvez fosse até por causa da própria perseguição, quem sabe. Mas o fato é, pessoas estavam morrendo na igreja e a igreja estava se entristecendo. Puxa vida, Cristo não venceu a morte? Não estamos unidos com Cristo? Não vencemos a morte com Cristo? Como que os fiéis estão morrendo? Como que a morte está vencendo eles? Eles não vão ver Cristo voltar. Eles não vão ver Cristo voltar. Eles estavam ficando sem esperança. Paulo então escreve: não queremos
porém, irmãos, capítulo 4, verso 13, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. E Paulo ordena no final, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ele começa a explicar de como os mortos ressuscitarão e precederão os vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é o fim. A morte não é o fim. Cristo voltará. Nós seremos ressuscitados corporalmente, teremos corpo na eternidade. Não seremos almas voando por aí, teremos corpo. Viveremos pelo seu poder, veremos a sua vinda, veremos a sua face e reinaremos com ele para sempre. Quem são esses demais que não têm esperança? A cultura pagã. Leia a filosofia que você quiser. Siga quem você quiser. Procure onde você quiser. Você encontrará muitas coisas que, como diz o apóstolo Paulo, têm aparência de sabedoria, mas são culto de si mesmo. Você não encontrará esperança nas questões de verdade. Nas questões de verdade você só encontrará incerteza e desespero. Não existe esperança em face da morte, não existe esperança em face do sofrimento, não existe esperança na perda, não existe esperança de um mundo novo, sem violência, sem injustiça, sem assassinato, sem assalto, sem roubos, sem furtos, sem fome, sem miséria, sem ódio, sem rancor, sem adultério, sem mentira, sem calúnia, sem medo. Todos os que rejeitam a Deus vivem para si mesmos. Vivem para alguém que é pó. Vivem para alguém cuja única certeza é a morte. Mas nós não somos deles. Nós não somos dos que não têm esperança. Nós temos esperança em face da morte, porque morrer é lucro. E estar com Cristo é a melhor coisa que poderia acontecer conosco. Nós temos esperança em face do sofrimento porque o nosso Pai tem o nosso sofrimento na palma da sua mão, controle sobre todas as coisas e faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. O nosso Pai é aquele que promete um mundo novo, novos céus e nova terra, sem violência, sem injustiça, sem assassinato, sem roubo, sem furto, sem fome, sem miséria, sem medo, para sempre. Para sempre. Em Cristo temos verdadeira esperança. Fortaleça a sua fé, fortaleça seu amor, fortaleça a sua esperança. Essa é a mensagem aos Tessalonicenses e essa é a mensagem à Igreja Presbiteriana da Lapa. Uma ilha da Trindade, no meio de um Atlântico pagão. Os judeus detestavam o mar. Os judeus não gostavam do mar, tinham medo do mar. Do mar vinha tudo de ruim. Por isso que eles nunca desenvolveram uma economia marítima, não havia portos naturais na região de Israel, e eles não gostavam do mar. Lá havia monstros terríveis que viriam para destruí-los. É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 21, quando o apóstolo João descreve os novos céus e a nova terra, ele diz, e lá não há mais o mar. O mar está destinado a terminar, mas a ilha da Trindade permanecerá com Cristo para sempre. Para encerrar esta mensagem, eu gostaria de ler o último versículo com os irmãos, que os irmãos podem destacar também, como um dos versículos que ajuda a entender a mensagem aos Tessalonicenses. No capítulo 5, a partir do verso 8 até o verso 10. 1 Tessalonicenses 5, versos 8 a 10. Pode destacar, é a mensagem aos Tessalonicenses. Diz assim a palavra de Deus: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos,
Te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!